Eu acredito que a IA vai mudar de vez as experiências de entretenimento que tem menos carga emocional e que tem mais a ver com distração. Essas, a gente não vai ter espaço, né? Então, a IA faz o prompt lá, enquanto você prepara o seu café, quando você volta, você joga o seu jogo de tiro. Ok. Se o objetivo final é o consumo, eu posso afirmar com alguma segurança, posso estar errado, que é isso, que as redes sociais estão determinando a nossa vida mesmo, não mais o consumo, não mais o tempo que a gente passa no celular. Ela está determinando se eu namoro ou não, se eu termino ou não, se eu traio ou não. Tem uma discussão. O algoritmo tem uma riqueza tão grande de informações, de posicionamento onde você está, o conteúdo que você olhou, quantos segundos você olhou, traçando perfil de comportamento, é tão grande que ele vai pegar e vai te mostrar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do E Aqui, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos explorar o impacto da inteligência artificial no universo dos games, da animação e da música. Hello, eu sou Andréa Mello, especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é músico, compositor e tem mais de 15 anos de experiência no mercado. Ele construiu sua trajetória em agências que fizeram história no Brasil, como a Clickzobar, a DM9 e a NBS. Hoje ele é diretor criativo da Petit Fabrique, um estúdio brasileiro que desenvolve jogos, animações e conteúdo audiovisual para projetos em parceria com grandes empresas, como Samsung, Nokia, Facebook e Microsoft. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Te deixar um vazio, mas pois com você é o meu lugar. Estevão Queiroga, seja bem-vindo ao E Aqui Podcast. Obrigado, André. Obrigado, Maurício, pelo convite. Bem-vindo, Estevão. Feliz de estar aqui com vocês. Olha, primeiro eu queria te pedir para contar um pouco desse teu background profissional tão diverso. Foi algo que me chamou a atenção, inclusive na hora de montar a tua bio. Fiz questão de checar com o Maurício, mas é isso mesmo? Porque ele é cantor, é compositor, publicitário, agora tá no... chefe de cozinha, dançarino, escultor, modelo. Olha só, adorei! Alguns são mentira, eu vou deixar vocês adivinharem. Eu falei, não, é tudo isso mesmo. Eu falei assim, e ainda cantou no meu casamento. Cantei no casamento dele, cara. E não lembrava disso, a gente se encontrou Olha, no aeroporto. Olha que incrível! Né? Você cantou no nosso casamento. Eu, nossa, é mesmo. É mesmo? Mas quem é você mesmo? Chorei. Na hora eu chorei. Chorei, uma lágrima que tava guardada. Mas me conta, você não vai fugir da pergunta. Me conta um pouco, Estevão, dessa tua trajetória tão única. Eu acho que eu sempre fui esse mesmo profissional, sempre tive esse mesmo perfil, mas ainda não existia, talvez ainda não exista uma caixinha para eu me encaixar ali quando eu era um adolescente, né? Porque quando adolescente, eu tinha muitos interesses criativos diversos. Então eu pintei quadros, e quando eu pintava um quadro, por exemplo, não que eu tenha me desenvolvido como artista plástico, mas eu sendo um adolescente que pintei um quadro, mostrei para uns amigos, eu fui chamado para participar de um concurso. Uma professora da Federal falou assim, não, acho que você tinha que fazer artes plásticas na Federal, eu te guiar, posso te dizer como é que você se inscreve no concurso nacional. Então, assim, o que eu acho que tem de único naquilo que eu fazia era um desejo de me expressar. E esse desejo sempre foi muito forte dentro de mim, independente da mídia que eu escolhesse me expressar. Então, não era um grande desenhista, mas as minhas ideias chamavam a atenção, de alguma maneira, das pessoas quando eu era adolescente. Mas eu também fazia música. Então, quando eu segurava o violão ali, eu queria me expressar. Isso se tornou tão forte no caso da música que eu aprendi a tocar violão sem estudar violão. Então eu nunca estudei. Eu inventei meus próprios acordes, eu descobri meu próprio jeito de tocar. Não era uma coisa sobre a música, era sobre o desejo de me expressar. E eu fazia isso na música, fazia isso nas artes plásticas, aí fazia piada, fazia comédia, frequentava... Eu era de um ambiente muito religioso, então eu era aquele cara que nos acampamentos da igreja... eu pegava um microfone e conduzia uma noite inteira para 300 pessoas ali improvisando. Então, quando eu fui me tornando mais adulto, que eu tinha que escolher um caminho profissional, ficou um pouco confuso. Você quer ser comediante? Você quer ser ator? Você quer ser escritor? Você quer precisa de uma caixinha para se encaixar. Eu precisava de uma caixinha para me encaixar. E
a caixinha que eu acabei entrando foi a primeira que apareceu pra mim que podia me pagar alguma coisa pra eu viver das minhas ideias. Então eu comecei a fazer entrevistas em agências de publicidade, eu estudava jornalismo na época, eu já entendia que o jornalismo não era um caminho muito interessante pra mim, apesar de que eu também achava interessante, quem sabe apresentar um programa de TV, quem sabe, na minha cabeça era isso, né? Mas também é complexo, pra você ser um apresentador tem aquela coisa do physique do role, né? Você tem que ter pelo menos no primeiro contato, antigamente, hoje eu acho que tá mais diverso, né? Tem os perfis mais diversos na TV, mas antes era sempre aquele super-homem, o Clark Kent, né? Então naquela época você tinha Mulher cabelo, Maravilha. cara. Eu tinha cabelo, mas cabelo não resolve tudo. E aí, cara, eu comecei a fazer entrevistas em agências, mas mesmo nas agências, ainda em Manaus, as pessoas me perguntavam assim, mas você sabe mexer no Photoshop? Eu dizia, não. Mas você sabe editar vídeo? Não. Eu não sabia nem digitar. Eu não gostava de computador nessa época. Eu gostava de escrever, mas quando eu ia digitar era... Catando milho. Catando milho, né? E na época não tinha essa coisa do celular tão presente na vida da gente, né? Era uma coisa mais recente. Ainda muito restrita. Então, eu tinha um primo, tem um primo, né? O Mauro Alencar, que era um publicitário mega premiado da Paraíba. A gente não cresceu juntos, mas eu ouvi a história dele. Ele publicitário, designer também, né? Começou como designer, mas acabou se tornando redator. E aí o Mauro, eu falei, quero... A mãe dele, na verdade, falou, seu primo é criativo, por que você não bate um papo com ele? E aí eu fui bater papo com esse meu primo, ele falou, cria umas ideias de campanha aí. E eu virei uma noite escrevendo o que eu imaginava que seriam propagandas legais. Assim, eu falei, Trident, Coca-Cola, saí inventando da minha cabeça, né? Os clientes e as campanhas. E eu mostrei pra ele, no dia seguinte ele veio bater um papo comigo, a primeira ideia que eu contei, ele tomou um susto e falou assim, cara, não esperava, essa ideia é boa. Eu lembro qual foi a história, mas era uma campanha na minha cabeça, um filme, na minha cabeça por um processador Intel. Aí era um ambiente de escritório, eu tinha 20 anos, tá? Quando eu escrevi, 20 anos atrás. Tava aqui, todo mundo no escritório, e aí um cara terminava de contar uma piada. Você pegava só o final da piada. Daí ele disse, por quê? Aí todo mundo ria, né? E um cara ficava calado na roda, assim, com o caneco na mão. E todo mundo rindo, e menos ele rindo sério, todo mundo olha, aquele clima estranho, daqui a pouco o cara... E era pra falar do processador, né? Do processador lento, que não pegava a piada. Perfeito. E quando eu contei esse filme pra ele, que é um filme, uma fórmula clássica de propaganda, mas aquilo era intuitivo meu, não sabia nem amarrar ainda com título, né? Não tinha essa malícia. Mas ele sentiu que tinha um potencial ali e me conectou com o Ricardo Figueira, que era diretor de criação da Clique. Aí o Ricardo Figueira veio conversar comigo e me perguntou, sabe mexer no Photoshop? Não. Sabe mexer no Adobe? Não. Sabe digitar um pouco mas agora. Ele falou, me conta suas ideias. Aí eu fui contei as ideias pro Ricardo e ele me achou engraçado e louco. Falou, você é meio louco, meio engraçado. E eu vim de Manaus, eu já tô com mala aí. Se você me disser pra varrer o chão aqui, eu fico. Eu viro, aí ele... vou te colocar como... um assistente de redator. Mas aí 6 meses depois eu fui finalista em Cannes, aí eu já ganhei Elor, fui ouro, comecei a ganhar prêmio, a coisa foi acontecendo. Em paralelo eu tinha uma carreira de músico. Resposta longa, mas vai resumir tudo. Então, eu tinha uma carreira de músico porque eu fazia música, eu cantava na igreja e tal, aí eu ia compondo minhas músicas. Você tocava as músicas de outras pessoas, interpretava ou só suas canções? Também, mas a maioria das vezes... Suas criações, suas composições, incrível. E aí, nesse caminho, eu acabei fazendo uma carreira aqui, então... As pessoas... Eu ganhei de estúdio de presente. Nossas músicas são muito boas, cara. Tipo, eu vivia de publicidade e cantava no casamento das pessoas. Cara, era isso. Tipo, quando você ouviu falar, não, Estevão, tal, não sei o quê. E aí, pra poder conseguir agenda com ele, pra fazer as coisas, era algo... Não, era endeusado, sabe? Pelo amor de Deus, endeusado. Pelo menos no mundo. No mundo da igreja. Porque, na verdade, ele tinha que também virar a noite na agência trabalhando. Então, ele não tinha toda a noite livre pra cantar, eu imagino. Realmente era uma agenda concorrida. E aí, como o disco foi... E aí, quando eu lancei meu disco, aí foi curioso porque o meu disco ficou em primeiro lugar no iTunes. De disco mais vendido do Brasil. Caraca, meu clipe, com uma semana, tava com 100 mil views. Então, assim, teve uma comoção, assim, eu tenho um público pequeno, mas um público que gosta muito da minha música. Então, aí eu olhava e falava assim, ganhei prêmio trabalhei em publicidade, fui premiado, ganhei, cresci. Aí, faço música... também tem uma resposta legal. Então isso vem me reforçando a ideia de que talvez eu seja mesmo um artista que possa me expressar de diversas maneiras. E aí, nesse meio do caminho... Quantos anos você tinha quando tudo isso, né, estava borbulhando de um jeito... Eu comecei com publicidade com 21. Sim.
o meu primeiro disco, eu cantei 10 anos, mas Sim, com claro. 30 anos saiu meu primeiro álbum, né? Eu tô com 40 agora. Ou seja, depois de 10 anos, tanto na questão da carreira musical quanto na carreira publicitária, você já tinha ganho vários prêmios e tava ali no auge, tipo, com 30 anos de idade, né? Por aí. Então eu tava super bem na carreira e tal. E aí, quando foi mais ou menos 2012, 13, por ali, eu também, em paralelo, tinha esse negócio com meu irmão, que era um estúdio de animação. Meu irmão tinha um estúdio de animação em Manaus. E eu era um sócio dele, que eu tava na agência e dizia, pô, tem uma galera de Manaus que anima, preço mais em conta, uma super qualidade. isso. Então eu ia colocando Perfeito. Nos projetos. e ele ganhou prêmio também e tal. A gente criou roteiro pra muita coisa e fazia uns projetinhos, mas ainda era um negócio, né, sobrevivendo ali. Quando chegou em 2013, a gente chamou uma atenção, assim, absurda da PlayStation, porque a gente conectou com uma galera que fazia jogos também e tal. Tá. E aí a PlayStation disse, pô, a gente quer financiar vocês e tal, isso em 2013. E a gente ficou ali uns 10 meses fazendo pitching pra PlayStation de possíveis jogos. Não rolou, mas aí a empresa ganhou forma. Aí a gente começou a pegar cliente, a gente trabalhou com Microsoft, trabalhou com Facebook. Então aí eu saí de publicidade, comecei a trabalhar nessa minha empresa, que é o sonho que eu já tinha antes de publicidade. Um dia eu quero fazer filme, um dia eu quero fazer animação. Tá. Então tudo isso foi acontecendo em paralelo. A Petit Fabrique tem uma curva, então, que eu acho que de 2007, onde ela nasce, para 2017, esses 10 anos são os 10 anos que você comentou da Petit Fabrique. Exato. Então a minha carreira fez assim, eu tava na publicidade ganhando super bem, tinha acabado de receber uma proposta para ser diretor de criação de uma agência em São Francisco, eu tava tipo assim, naquele momento da carreira, e aí a Petit Fabrique veio, eu acreditei mais no sonho. Quando veio a Petit Fabrique, a música também floresceu um pouco mais, porque eu posso gerenciar melhor a minha agenda. Quando você tá em agência, as pessoas que mandam, né? Que eu consigo dizer, não, antecipa isso, atrasa um pouco aquilo, ou trabalho de casa, que é uma coisa que a Petit Fabrique antes da pandemia já era realidade, né? Eu tinha um sócio morando no Japão e é isso aí. Então, essas coisas foram acontecendo. Em 2017, a Petit Fabrique lança nossa primeira propriedade intelectual, que é a Lupita, que é uma série preschool musical para crianças. Então, eu também componho as músicas da Lupita, escrevo os roteiros, né? Essa coisa toda. De lá para cá, a gente fez projeto com a DreamWorks, fez projeto com a Zeg, a gente fez o jogo, os títulos globais, né? Do Trolls, a gente fez o título global da Ladybug, Miraculous Ladybug. A gente tá fazendo um grande jogo agora com a Nickelodeon. Tô dirigindo meu primeiro longa. Então, o que acontece? De uma maneira muito natural, eu entendo que o que eu faço é a mesma coisa. Eu nunca acho que eu tô dividindo. Estar aqui com vocês, pra mim, é só minha rotina do dia. Daqui agora eu vou dirigir o filme hoje à tarde. E eu posso falar de música à noite, pra mim não tem problema, porque eu tô sempre me expressando ou tentando dar ordem. Esse é mais profundo, né, pra falar, mas de certa maneira o criativo pega o mundo do jeito que é e diz, dá pra ser diferente. E eu tô sempre imaginando como o mundo pode ficar melhor, como eu posso me sentir melhor no mundo e as pessoas no mundo, e eu faço isso com qualquer maneira que eu consiga me expressar. E se eu não souber fazer, aí eu arranjo sócios e eles sabem fazer e a gente faz junto. Então, antes de falar de eu tenho uma pergunta muito importante. Você sabe mexer no Photoshop? Não, cara, nada. Ainda não. Mas eu fiz um curso no Senac de Photoshop quando eu era mais novo. Se conta, eu fiz um curso. Uma coisa também que me chama a atenção foi algo que não veio na tua fala. Então, eu quero também te perguntar, porque pode ser uma leitura minha, né, da tua trajetória. As múltiplas expressões artísticas aparecem e é engraçado porque é algo que a gente hoje tem essa necessidade de botar em caixinha, mas a gente tem grandes personalidades que não entraram em nenhuma caixinha. Se a gente for falar de Leonardo da Vinci, não entrou em nenhuma caixinha, né? Acho que é muito legítimo, embora raro, esse teu processo de se espalhar, de não precisar caber em lugares. Mas o que me chamou a atenção foi a ideia de narrativa, de contar histórias. Porque quando você traz o exemplo da publicidade, está ancorado no contar uma história. No contar uma história que é interessante. Quando você fala também da música, como não é a música? Por isso que eu te perguntei. Você não necessariamente só interpretava músicas de outras pessoas, você cria a sua. É também ali onde você consegue contar uma história, né? Então, os diferentes recursos artísticos sempre à tua disposição para contar uma história que está dentro de você. Faz sentido, André, porque eu penso na palavra entretenimento. Eu acredito que muito do que eu faço é entretenimento. Para muitas pessoas, entretenimento é uma arte de pouco valor, né? Então eles dizem, quando é uma arte barata, quando é uma arte sem profundidade, a gente chama de entretenimento. Não enxergo assim. Entretenimento é ter entre. Então existem formas de arte que são lineares e temporais. A canção é uma delas, o cinema é outra delas, o teatro é outra delas. Então é uma forma de arte onde eu te digo assim, me dá aqui sua mão às 5 da tarde e eu devolvo você 5:05. Ou devolvo você 7 da noite, né? Ou devolvo você um pouquinho hoje, amanhã você vem de novo e a gente vai ficar 6 meses juntos. Então, eu acho que são
formas de expressão que envolvem o desenvolvimento de um argumento. Mas nem todas as expressões artísticas são assim. Eu tenho profundo respeito e admiração pelos artistas que criam experiências mais imersivas e quem determina o tempo dessas experiências é quem está assistindo. Por exemplo, um fotógrafo, por exemplo, um artista plástico, alguém que cria uma instalação. Essa não é a minha maneira favorita, não favorita, que eu tenho mais aptidão natural para contar histórias. Então eu sempre trago perto de mim outros artistas, né? O artista que sabe escolher a cor. Eu tenho um gosto para aquilo, mas eu confio muito no critério de quem está fazendo. Então eu concordo com você, mas quando se trata de game, por exemplo, ele afrouxa um pouco essa perspectiva, porque quem determina como vai ser a experiência do jogo, na maioria dos casos, é o jogador. É o usuário, né? Ele escolhe Então, a narrativa dele. Eu coloco história lá dentro, mas às vezes o meu pensamento não tem que ser um pensamento necessariamente de história. Por exemplo, se eu estiver criando um gameplay, não necessariamente esse gameplay tem a ver com história, tem a ver mais com sentimento. Então tem uma coisa que eu acho que precede a história, que é a emoção. Eu costumo chamar isso de emoção. O Fernando Pessoa fala: o poeta superior fala do que efetivamente sente. O poeta médio fala do que decide sentir. E o poeta inferior fala do que julga que deve sentir. Traduzindo isso, né? O artista, se eu tomar a liberdade de tirar de poeta e jogar o artista, o criativo, algo assim, que fala do que efetivamente sente, é mais poderoso porque eu acredito nesse espelhamento das emoções humanas. Então, tem algum lugar onde o medo que eu sinto é igualzinho o seu. Certeza, por mais que nossas histórias sejam diferentes, por mais que a gente tenha exteriores muito diferentes, dentro, medo, tesão, saudade, são sentimentos muito universais. Uhum. E o que o criativo tem diferente das pessoas que estão vivendo, como nós somos chamados a viver nas caixinhas, né? A gente vai botar uma roupa, a gente vai usar palavras, todas essas coisas são possibilidades, mas ao mesmo tempo elas nos limitam, né? Limitam o nosso diálogo, E aí o artista mais profundo, o verdadeiro, o superior, como o Fernando Pessoa fala, é aquele cara que consegue pegar o que tá aqui dentro e colocar aqui fora. E aí, quem tava com isso escondido, olha e diz: era isso que eu estava sentindo, e é por isso que a pessoa chora. Ela chora não porque o que você fez é emocionante, ela chora porque ela é emocionante. Tanto que a lágrima é dela. Então, eu lembro do meu sentimento e a lágrima cai no meu rosto. Eu digo assim, nossa. E o artista, o criativo, tem esse poder de tirar de dentro de si. Quando ele tira de dentro de si, o outro conecta. E isso vai muito além de palavra. Isso pode ter a ver com um sentimento quase materno quando você entra numa sala, um ambiente estimulante. Isso aqui, ó. Isso aqui tem uma inteligência absurda construída na escolha das cores, da composição. Eu não sou esse artista, né? Então eu gosto também de me permitir ir além da história nesse sentido, porque algumas expressões podem ter a ver só com comunicar uma sensação. Entrar numa sala, qual é o som que tá tocando aqui? Isso não é uma história. Mas ao mesmo tempo comunica um sentimento, né? Então acho que o que eu busco em tudo que eu faço é essa sinceridade absurda, kamikaze, assim, de dizer, eu vou falar o que eu estou... se eu fui covarde, eu vou botar na música, fui covarde. Se eu tô com medo, a minha voz vai falhar enquanto eu tô fazendo. Se eu quero chocar, eu vou abusar da cor, eu vou pra... Então essa coisa de estar sempre conectando com o sentimento de maneira mais profunda, eu acho que é o que costura tudo que eu busco fazer. Nem sempre consigo. Eu devo ter sido, com certeza, fui um artista inferior a maior parte do tempo, mas busco ser esse artista superior. É um horizonte pra mim. Muito inspiradora essa tua fala e essa tua perspectiva do sentimento, né? Porque é quase como se o artista, de uma certa forma, ajudasse a gente a se entender mais, a tirar a roupa, porque também no dia a dia a gente vai se protegendo dos nossos próprios sentimentos, né? Das nossas sensações, coisas que a gente tem vergonha ou não quer sentir porque, sei lá, machuca. E aí, de repente, esse ponto de conexão é o que permite a gente entrar em contato com aquilo, né? É o que os artistas fazem por mim, né? O que o Milton Nascimento fez por mim, é o que a Marina Abramovic faz por mim. São artistas que, né? Eu me emociono, porque, caramba, era isso que eu queria falar, né? Dar nome às coisas, dar forma às coisas, né? Não consigo nem trazer inteligência artificial para essa Mas conversa eu consigo, agora, eu posso Maurício. fazer um link muito legal? Eu posso fazer o link que tá na minha cabeça sobre isso? Pode, por favor. A gente tá falando muito a respeito de arte gerada por IA, né? E aí tem esse pêndulo que às vezes as pessoas vão dizer, pô, mas é só uma ferramenta, a gente tem que se adaptar e tem que usar. Aí tem outro pêndulo que vai dizer, não, isso é o pior crime que a humanidade já cometeu e tal. Claro que a gente pode criar um espelhamento disso, um paralelo, melhor dizendo, disso, com, sei lá, o Rafael. O Rafael não pintava nem quadro, eram só os ajudantes dele que pintavam. Então, era como se fosse... Né? Tem milhares de exemplos, principalmente quando se trata de arte europeia, porque a arte europeia segue a ética europeia da existência, onde o sucesso é você não fazer e botar os outros para fazerem por você. É isso. Né?
E quando você vai para outras perspectivas de arte, isso não se aplica tanto. Mas isso dá para fazer esse link. O que eu acho que não dá para fazer, o link, que eu acho que é o que leva a discussão para um outro nível, eu quero ouvir uma história de alguém que perdeu a mãe. Se é uma IA, eu quero ver a história de como a IA perdeu a mãe dela. Uhum. Eu quero ver a história de como a IA acha que um humano se sente quando alguém perde um filho. Eric Clapton perdeu o filho de uma maneira trágica e fez uma música que ele lançou, que é a Tears in Heaven, que todo mundo conhece, que é um hit, né, um global, mas ele fez uma chamada The Circus Left Town, né? Então ele fez uma canção que ele não teve coragem de lançar porque ele disse, essa é a canção que expressa mais o meu sentimento e eu não quero ganhar dinheiro em cima disso. E ele lançou, e se você procurar no YouTube você vai encontrar. É linda e triste. Então, eu só me conecto com essas duas canções porque quem canta é o Eric Clapton. Eu acredito que a IA vai mudar de vez as experiências de entretenimento que tem menos carga emocional e que tem mais a ver com distração. Essas, a gente não vai ter espaço, né? Então, quero chegar em casa, quero jogar um jogo de tiro. Então, eu quero jogar só com personagens da Nickelodeon, tá? E uma das armas vai soltar bolha de sabão. Aí a IA faz o prompt lá, enquanto você prepara seu café, quando você volta, você joga o seu jogo de tiro. Ok. Mas quando você pensa em It Takes Two, por exemplo, que é um jogo onde você vai jogando, controlando dois personagens, cada um tá num dedo no joystick, aí um dos personagens morre no meio do jogo, depois que você já tá horas jogando com ele, e é o irmão do personagem. E agora você passa o jogo inteiro tendo o impulso de usar um dedo e você não pode mais usar porque a pessoa, que era seu irmão, não tá mais no jogo. Você entende? Isso só tem sentido pra mim porque alguém criou esse jogo. E eu só me conecto porque tem um autor atrás. As coisas que têm mais autoralidade, que têm emoção, por mais que a IA consiga fazer igual, eu não quero fazer, eu não quero ouvir essa música de dor de cotovelo, porque, aí a IA não sabe o que é ser uma amante. Aí a outra fala e canta, amante não tem lar, amante nunca vai casar. Cara, isso eu me conecto porque tem um ser humano bancando. Então, acho que as coisas que dependem de um ser humano bancar, elas são as que vão conectar com a gente. Cara, não adianta. Eu vou ver um filme bobo só pra me divertir lá, que a IA fez? Uma hora eu vou ver. Mas, cara, quando eu vejo Sinners, um diretor preto, com os atores pretos, falando sobre blues, essa autoria não tem, eu não consigo enxergar a possibilidade, mas como sociedade, eu acho que uma grande parte de nós pode passar a considerar isso desprezível, essa conexão emocional humana. Mas eu acho que o nosso todo é muito improvável, pelo menos enquanto boas gerações viverem, que a gente se desconecte ao ponto disso. Por quê? Porque, por exemplo, vamos fazer um paralelo com a massificação da comida. Dos anos 80 para cá, o mundo virou o jeito de comer, né? Mudou. Mas existe uma resistência firme ainda de quem quer comer a comida local. Comida de verdade. Comida da mãe, a comida... Com os ingredientes sazonais, né? Feito em casa, ao mesmo feito tempo, no seu tempo. Eu te pergunto, não é cada vez mais comum as pessoas levarem marmita para o trabalho? Sim. Tem um ponto aí que eu quero trazer, assim, para essa reflexão. Eu adorei teu ponto de vista, porque inclusive me peguei outro dia com algo muito menos, como é que eu posso dizer, profundo, tá? Mas é uma reflexão parecida. Estava lendo um livro de uma pessoa que escreveu sobre inteligência artificial, com dicas, roadmaps para você aplicar na sua rotina de trabalho. E aí no livro ela ensina várias formas de usar, mas o tempo inteiro ela fala, eu não usei IA para escrever esse livro, né? E eu fiquei me perguntando, porque isso me trouxe um desconforto de pensar, tá, mas qual seria o problema dela usar IA para escrever o livro, né? E por que ela coloca como a IA é tão maravilhosa em todas as suas áreas da vida, mas para escrever esse livro ela não usou, ela usa nas outras. Sim. Um pouco desse lugar de autoria. Porque traz uma credibilidade na vulnerabilidade. O que falta a IA é vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade, ela é a principal ferramenta da empatia, que é o que nos dá essa conexão. Talvez seja isso. Mas aí eu quero puxar um outros... coisas que têm virado notícias recorrentes cada vez mais, né? A gente perceber pessoas que criam uma relação de sentimento com a inteligência artificial. Então a gente tem casos de adolescentes que se mataram porque se apaixonaram, perfeito, né, pela IA. Então, embora conscientemente a gente ainda consiga ter essa clareza de autoria, porque também me pergunto quanto essa linha não vai começar a ficar mais difícil de você identificar. Não vai identificar. Embora
por exemplo, o adolescente ele sabia que era uma inteligência artificial, sabia que, por ser um IA, o algoritmo se alimentava das informações dele e dava ali uma resposta para satisfazer, para entregar o que ele queria. Ainda assim, é um pouco também do que você colocou, que a gente sente, a gente não consegue não sentir. A IA não estava sentindo, né? Não sente, né? Esse é o grande mas ponto. a gente não consegue não se envolver a partir do momento que aquilo nos toca. Então eu trago essa reflexão porque, do ponto de vista racional, quando eu sei de quem é a autoria, aquilo tem um impacto na leitura que eu faço da obra. E aí, principalmente, quanto mais leigo eu for, mais esse impacto vai existir. Diferente de eu te falar, olha, aquele menor, quadro né? foi feito pelo filho da André, aquele quadro foi feito por Picasso. Vai mudar a tua leitura do quadro, né? Vai. Mas quando a gente não sabe a autoria e a gente tá à deriva dos nossos próprios sentimentos, e muitas vezes os nossos sentimentos fazem com que a gente queira se conectar, a gente busca aquilo que a gente quer. Não é só o que a obra está entregando, né? O que eu preciso também eu procuro nela. Então, talvez essa construção de sentimento... assim, o discurso que você trouxe me parece muito verdadeiro, mas eu não sei se na prática a gente vai conseguir navegar com tanta clareza. Acho que era um pouco esse ponto que eu queria trazer para a gente refletir juntos, Estevão. Eu concordo 100% com você. E aí, no meio da minha fala, teve 2 pontos em que eu passei por isso, que são... Essas ressalvas que você fez são totalmente verdadeiras. Nós não vamos ter como saber. A IA pode mimetizar uma música emocionante sobre a perda de um filho. Ela pode. E o autor, o artista, melhor dizendo, pode usar a IA e a gente não saber. Mas para mim, nesse lugar, a IA está como ferramenta. Porque o que eu acho que a gente precisa é de um humano bancando essa criação. Só para separar as questões, eu não estou dizendo aqui que eu sou super favorável do jeito que a IA está funcionando e não pagar direito autoral para artista. Isso é um problema. Mas vamos lá imaginar que esses problemas se resolvam. Vamos imaginar que as pessoas paguem, que o artista seja remunerado, que as questões legais, éticas, do preço, que o artista seja remunerado, tá? Que eu tô dizendo, porque talvez essa ferramenta teria que ser gratuita mesmo para a humanidade, mas... Ou, de repente, você tem uma IA treinada só com os teus dados. Se você já acompanha, eu fico imaginando que para você... né, você conseguiria treinar e usar talvez, isso como ferramenta. Teoricamente, esse caminho existe. Vamos pensar, por exemplo, no... Joshua Davis, eu acho que é um artista de arte generativa. É isso, ele aperta um botãozinho lá, cria um código, esse código, ele criou a IA dele, né? E já tá fazendo isso há mais de 15 anos, né? Então, eu concordo totalmente com você. Digamos que esses problemas, então, sejam todos solucionados e que aí eu, compositor, vou lá e peço assim, ó, compõe um disco pra mim. E o disco vem inteiro já com capa, com tudo, mixado, masterizado e feito. Quando eu coloco isso pro mundo, é nesse momento, se o que eu usei da porta pra dentro, ninguém vai saber, ninguém vai ter como identificar, a IA vai ficar cada vez melhor. Mas eu defender isso pro mundo, eu, o Estevão, defender isso pro mundo, ou mesmo quando você tem um personagem digital, você tem alguém que criou esse personagem digital, essa conexão de quem tá bancando essa experiência é humano, eu acho que isso permanece. Eu não acho que isso é tudo, eu não acho que isso permanece em tudo. Eu acho que a arte, mais pro entretenimento, foi o que eu citei na minha fala, a arte mais do dia a dia, cheguei em casa, quero só jogar um jogo, quero só botar uma música tocando, ó, eu vou cozinhar aqui, vinho, toca uma coisa meio que pareça música italiana, um sentimento assim e tal. Isso aí não tem como, não. Dane-se, porque aquilo é indiferente, aquilo é ruído branco, aquilo ali é só pra distrair a cabeça. Mas eu acho que o espaço da arte autoral, ele vira um espaço de resistência e a gente acaba, como ser humano, querendo se conectar, quando a gente quer se conectar, porque olha que curioso, por exemplo, na questão da música. Quando você vai pra uma balada, você gosta de ouvir só música nova? Não. Na verdade, eu não vou pra uma balada. Exemplo. Mas quando eu escuto música, eu gosto... Mas eu vou. Você vai... Mal. Quando você vai pra uma balada, você gosta de ouvir só música nova? Não. Você quer ouvir as músicas que você já conhece. Exato. Então percebe como é delicado dizer assim, não, a IA vai acabar com tudo. Depende, algumas experiências, ela vai... Essa experiência específica que eu tô falando, eu chego em casa, eu quero jogar um jogo FPS, né? O que me impede de dizer pra ela assim, ó, dessa vez eu quero jogar com os Teletubbies, tá? São os Teletubbies usando bazuca. A IA cria pra mim, porque essa é uma experiência de profundidade emocional baixíssima. Mas se eu for criar uma experiência que demande
que demande a história que eu tô contando. Assim, olha, cara, você ouviu falar dessa história? Esse cara viveu isso aqui. Então, o cinema autoral, é curioso imaginar como o cinema autoral tem se tornado mais valorizado hoje. Porque a gente tá falando de 10 anos atrás, Hollywood estava passando por uma crise criativa absurda, porque todas as histórias eram a mesma história, que é o filme da Marvel aí, né? Tudo é tudo o mesmo filme. Variações do mesmo filme. tema sem sair do tom. Exatamente, perfeito. O que eu tô falando aqui de uma perspectiva bem particular é, eu apostaria pro artista, para quem quer se expressar, em que continue bancando, sendo aquele que leva a sua voz pro mundo, porque é isso que gera conexão com quem tá buscando essa conexão. No momento em que tá buscando, que é o caso de falar assim, não, hoje à noite eu vou dançar numa festa. Quando você for dançar nessa festa, você quer ouvir as músicas que você já conhece. Se você quer ouvir as músicas que você já conhece, você tem que se relacionar com essas músicas. Para você se relacionar com essas músicas, tem que ter uma figura lá. Pode ser um artista digital. Gorillaz, você não sabe, mas tem uma personalidade, tem uma história, e se tem essa condução, tem alguém ali por trás arquitetando, mesmo que seja um artista digital. Então, eu não consigo enxergar no horizonte próximo isso sendo apagado. O traço da autoria e quanto ele é importante para quem ouve, não em como foi feito, né? Ninguém quer saber como a salsicha foi feita. Esse cara pode ter usado só IA. Mas eu quero chegar lá e eu quero ver a cara da Lady Gaga cantando pra mim. Não me venha com um telão, não me venha com um robô que tem 200 igual no mundo. Em alguns momentos eu quero. Tem também uma questão da jornada, né? Do quanto no seu fazer você se melhora e você se lapida. Que é muito do fato de estarmos aqui conversando, de não ser só um conteúdo gerado artificialmente, a gente aprende, a gente se conecta emocionalmente, mas na troca a gente contribui com pontos de vista, com perspectivas. Não é só o aprender e ter o acesso ao conteúdo, como se fosse um manual, né? Mas eu queria trazer um outro layer para essa discussão, porque você trouxe aqui essa visão de que a inteligência artificial é uma ferramenta, eu posso imprimir meu sentimento e usar a IA como um recurso para dar vida à minha obra, mas a IA também tem uma entrega bem específica, e é que eu vou conectar com o universo dos games, que você falou, mas também por ser um universo no qual você navega, que é a IA usada para te dar mais daquilo que você quer, para você cada vez mais querer aquilo que eu te dou. Que é muito do que se fala hoje dos algoritmos das redes sociais. Você, né, entra no scroll infinito e você não consegue sair. E aquilo é pensado para que você não consiga sair. Não é a inteligência artificial usada como um recurso para dar vida, né, para se conectar emocionalmente. É quase o contrário disso. É um esvaziamento do teu sentimento. E que muitos jogos, às vezes, também têm esse mesmo recurso. Eu, em casa, eu tenho meu caçula. Tenho 2 meninos, os 2 jogam, mas a conexão do meu caçula com o jogo é completamente diferente, porque fica muito claro essa estratégia, né, da qual ele termina fazendo parte, de entrar naquele mundo e de não conseguir sair e de cada vez mais ficar preso, porque tem um algoritmo ali por trás, tem uma inteligência que de uma certa forma, né, se direciona, sei lá, ou manipula, ou prende, enfim, o que quer que seja. Mas a gente também tem esse outro viés de uso da inteligência artificial. Então, eu queria te pedir para falar um pouco a respeito, assim, da tua visão, do teu entendimento. Falei aqui a respeito da minha perspectiva como artista e tal, mas humanamente falando, eu acho que é um problemão que a gente está enfrentando mesmo. É grave, muito grave o que a gente está enfrentando, né? As redes sociais são uma droga, né? Elas são uma droga digital. Para mim, não tem outra definição. Elas são softwares desenvolvidos para promover um determinado estado de suspensão temporária da realidade, consciência parcialmente alterada, né? Percepção da realidade alterada, e você fica ali usando aquilo. Só que eu acho que uma droga pior, porque as drogas mais nocivas, né, são aquelas que são validadas socialmente e que são estimuladas socialmente, né? Porque não é um discurso antidroga esse aqui, né? A nossa sociedade aqui mesmo tem, né? Eu não sei, aqui tem uma droga que a gente pode, se a gente for chamar de droga, né? Eu acho que a palavra é péssima também, mas tem uma substância alteradora do estado de consciência da percepção da realidade aqui, na mesa. Essa aqui tem. Tem outras que a gente não coloca, né? Mas num programa, num podcast, ter essa substância aqui mostra qual é a relação da nossa sociedade com essa droga específica. O mesmo problema acontece com uma rede social. Uma rede social é uma droga estimulada, apoiada pela sociedade, porque os benefícios que ela traz parecem ser muito interessantes para a gente como sociedade agora. Como parecem ainda, mesmo com todas as evidências, e eu sou super favorável ao consumo moderado de qualquer coisa que você consiga e tenha a possibilidade de usar, seja feliz.
Mas isso aqui, mesmo sendo o que mais causa acidente, violência doméstica e tudo mais, é difícil demais. Quando você se vicia nisso aqui, fala palavrão nesse podcast? Fala. Você tá fudido demais quando se vicia nisso aqui. Muito. Porque você pode viver uma vida inteira com esse vício e ninguém jamais vai te apontar como viciado, cara. O cigarro foi assim no passado, né? Criança brincava de fumar cigarro de chocolate, pô. Lembra? Né? Chocolate pão. Chocolate pan. A gente dizia, não, fuma, o cowboy fumando, olha o paraquedas fumando. A gente descobriu, depois que já tinha morrido tanta gente com câncer. Descobriu, não. A gente denunciou, porque já se sabia, né? A indústria já sabia disso há muito tempo. Foi a primeira a saber. Então, eu acho que a gente vai daqui a pouco descobrir que a gente tá fudido mesmo como sociedade. Porque o que acontece? O algoritmo, eu vou falar isso a partir de uma perspectiva muito pessoal, nas minhas relações afetivas. O que o algoritmo tá fazendo numa primeira camada, adivinhar. Ele adivinha em que fase está o seu relacionamento. Vocês já devem ter assistido o Minority Report, né? Que é o com Tom Cruise. Abre tus ojos, né? Que é uma adaptação hollywoodiana desse filme espanhol. E nesse filme tem uma pergunta que começa a ser lançada. E se a inteligência artificial, ao prever, também determina? Que é uma pergunta filosófica que leva a gente para uma perspectiva de Deus, né? Dentro de uma perspectiva do cristianismo, que se demorou mais, né? Dentro do que eu sei, sobre essa questão de como é Deus. Deus é onisciente ou não é onisciente? Ele é presciente ou ele predestina? Percebe? Então, tipo assim, se Deus sabe que você vai morrer e deixa você ir, então ele está determinando que você vai morrer. Essa questão que a gente trouxe para lá tá palpável diante dos nossos olhos. Por quê? Porque às vezes você tá lá no seu relacionamento com o seu companheira, sei lá, e você de repente tem uma discussão. O algoritmo tem uma riqueza tão grande de informações, de posicionamento onde você tá, o conteúdo que você olhou, quantos segundos você olhou, traçando perfil de comportamento, é tão grande que ele vai pegar e vai te mostrar quando as coisas estão difíceis. Ele vai te entregar um conteúdo de psicologia sobre um casal que brigou. Só que ao mesmo tempo que ele tá só te entregando o que você deseja, entre aspas, ele está solidificando dentro de você uma briga. Então isso é muito, muito, muito grave. O problema é muito grave. E aí a IA tá fazendo isso, tá tornando isso impossível. Então a gente tá ao ponto... E aí o que acaba acontecendo, uma vez que o fundo disso é gerar consumo, o que eu tenho certeza absoluta é que as redes sociais, que são essa droga digital, e eu como criador tô ausente pra caramba, porque eu tô realmente estudando uma maneira de não produzir mais conteúdo pro Instagram, porque eu sou o aviãozinho deles, entendeu? Eu sou o avião deles. Eu deixo a rede social interessante pra viciar as pessoas. E aí eu também me vicio, é do interesse deles que eu me vicie também. Claro. E que eu perceba que esse post deu menos pra dar mais. Então depois que eu percebi o efeito disso na minha saúde mental, eu pensei, não quero mais. Então eu estou realmente hoje planejando, por exemplo, para minha carreira, não depender dessas redes que funcionam em base de algoritmo. Não quero mais. Então, se o objetivo final é o consumo, eu posso afirmar com alguma segurança, posso estar errado, que é isso, que as redes sociais estão determinando a nossa vida mesmo, não mais o consumo, não mais o tempo que a gente passa no celular. Ela está determinando se eu namoro ou não, se eu termino ou não, se eu traio ou não. Essas coisas todas estão sendo não exatamente determinadas, porque, claro, o vício trabalha com o seu próprio desejo. Então, ele viciado em álcool vai ser um cara que vai ficar triste. Você viciado em álcool vai ficar alegre. Eu viciado em álcool vou ficar agressivo, por exemplo. Então, claro, tem as questões individuais, mas eu não posso ignorar o fator, essa droga como um fator que está acentuando demais o comportamento humano ao ponto de, na minha opinião, estar determinando amizades, paternidade, cara, e isso tá descontrolado, porque o fundo disso é o consumo. Então a gente não tem alguém regendo, a gente não tem alguém articulando, e é o que me irrita nessa glorificação do desenvolvimento da tecnologia da IA, porque a IA tem uma ética, ela tem uma ética, e essa ética está embasada nas empresas que promovem isso, que tem um objetivo muito claro. Então eu acho que uma coisa que influencia tão profundamente a vida humana
não devia estar em mão de gente de Vale. Eu sei que isso é um discurso que a gente está vendo, não devia estar na mão de gente de Vale do Silício, porque essas pessoas têm o objetivo delas e elas estão afetando o jeito que a gente namora, cara. Tem um ponto aqui da tua fala, Estevão, que eu quero estressar antes de trazer mais uma Porque pergunta. eu tô estressado, pode estressar. Tô estressado. Eu vou até tomar um up gas pra me acalmar. Porque... De maracujá. De que maracujá. Porque o de capim-limão não vai acalmar tanto. Você tá com o sabor certo. Mas é um ponto que eu tenho muito esse incômodo em relação à inteligência artificial em geral, que é a gente muitas vezes se eximir da nossa autoria, que é, se existe o algoritmo e ele faz mal, alguém criou. Se ele está rodando, alguém permite que ele continue a rodar dessa forma. Nenhuma arma é disparada sem que alguém puxe o gatilho ou programe este gatilho para ser disparado em determinada situação. E se foi disparado na situação errada e eu não previ e eu programei, ainda assim eu cometi um delito. Total. Que é nem todo assassinato é... Doloso. Exatamente. Então, às vezes a gente faz merda sem querer, mas a gente faz merda. Pessoas precisam responder pela tecnologia, porque a tecnologia não se cria, não se propaga, não faz nada sozinho, né? Total. Então a gente não pode perder esse nosso papel de agente. Agora eu quero trazer um dado, a gente ficou aqui falando de rede social. Li recentemente o livro Geração Ansiosa, que é um livro que mostra o impacto da tecnologia, mais precisamente de smartphones, não do celular, mas esses telefones que tem tudo lá dentro, né? Para a infância e adolescência. E aí um dado que o pesquisador traz no livro, não lembro agora o nome do autor, mas ele coloca que para as meninas, as redes sociais trouxeram mais prejuízo. Por questão de autoimagem, então daí gera automutilação, baixa autoestima. Para os meninos, os jogos trouxeram maior prejuízo. Porque meninos precisam brincar ao ar livre, brincar de luta, a parte Sim. física do desenvolvimento de um menino na infância e na adolescência é muito importante. E o jogo tira isso. O jogo parece emular isso, como você fala, pode ser um jogo de tiro, pode, mas não é você lá lutando. Não é você lá entendendo até onde ir com o teu corpo ou não, em relação a riscos, né? Então, que os jogos para os meninos foram muito mais... trouxeram um prejuízo maior e que a rede social nem tanto para os meninos. A partir desse dado, entender se você acha que faz sentido, qual que é a tua visão, porque a gente tem por trás dos dois essa lógica de algoritmo de te dar mais do que você quer para você continuar ali, né? Só que para as meninas uma lógica de operação em rede social e para os meninos uma outra lógica de operação em jogo. Esse comentário que eu fiz do algoritmo ser machista, ele pode parecer um comentário sem fundamento ou só lacração, machismo, qualquer coisa assim, né? Eu sou primeiro um homem hétero, branco, cis, essa coisa toda, né? Então eu falo não de um lugar de quem não se beneficia, entre aspas, desse algoritmo, porque eu acho que essa estrutura é nociva transversalmente, né? O machismo é uma porcaria para o homem, é uma droga. Faz ele não entrar em contato com o próprio sentimento, faz ele dar espaço para ele ser violento, estimula a violência como uma maneira de se expressar. Quanto menos contato com o próprio sentimento, mais idiota, mais bruto, mais sofre, né? Mais infeliz esse ser. Então eu tô falando não com uma lacração. Por que eu disse que o algoritmo é machista? E até esse livro, eu não li o livro, eu fiquei muito interessado em ler o livro, esse Geração Ansiosa, mas é que as lógicas da sociedade, elas estão se atravessando e passando para isso também. Então por que eu digo que o algoritmo é machista? Porque eu falo das minhas amigas artistas, né? Elas fazem um post mostrando o trampo delas, elas mostram a música delas, elas cantam. Aí ela faz um dia um post com a bundinha de lado. Né? Então, e aí, não, porque os caras se interessam mais. Não. O algoritmo sabe que tipo de post ele entrega e que tipo de post ele não entrega. E aí ele entrega, e aí, claro, isso... Ele vai entregar mais aquilo que, né, a galera tá na base. Isso encontra um match com essa visão. Então, assim, eu tenho uma filha de 18 anos e 2 meninos, né? Um de 12 e um de 10. Então, a minha filha já é uma pessoa que eu tenho esse tipo de conversa com ela. Já falo, filha, isso aqui não adianta, isso aqui você não se expõe assim, isso aqui, cuidado com isso, cuidado com aquilo. O papo já é esse com ela, mas é uma cobrança que essa coisa sem nome, que é o algoritmo, ela acentua o que já é ruim. Porque, claro, a percepção da valorização da mulher pelo seu corpo e, ao mesmo tempo, da condenação da mulher pelo corpo, porque o tiro sai pela culatra também, né? Quer dizer, às vezes... A puta e a santa, né? Ele nos manda mensagens contraditórias. Então, assim, é muito louco que no capitalismo, ao mesmo tempo que ele te diz assim,
tem um amor, um grande amor na sua vida para sempre, ele te diz assim, coma quantas pessoas você puder. Sim. Ao mesmo tempo, né? A gente recebe de fontes diferentes, mas quando você é uma criança crescendo, você fica com essa dúvida. Eu tenho que ser um pegador ou eu tenho que encontrar o grande amor da minha vida? Uhum. E aí a gente recebe a mensagem, ó, trabalhe pouco, descanse mais, curta a vida. Ao mesmo tempo a gente recebe a mensagem, trabalhe pra caralho, fala trabalhe. Então, 5 AM Club, né? exato. Então, qual que é a mensagem? Pra mim, essa é a mensagem. Uhum. Qual que é a mensagem? A mensagem é você não dá conta. Você não tá bom o suficiente. Uhum. Todo mundo nasce com isso na cabeça. Cara, não tá bom o suficiente. Eu tenho que fazer um pouco mais. Eu tenho que me esforçar um pouco mais. Não, ainda tá pouco. Ainda não cheguei. Não, ainda não tá legal. Não. E aí a gente vai vivendo, as nossas relações são assim. Tá bom demais, tá faltando alguma coisa. E a gente fica o tempo inteiro com essa imagem na cabeça. Eu acho que Correndo atrás do rabo, né? mas eu acho que essa ética tinha que começar a entrar mais nas coisas que a gente produz. Então eu, quando, por exemplo, faço um conteúdo, eu realmente me preocupo com o que esse conteúdo tá passando. Eu não passo na minha cabeça como que esse conteúdo pode dar mais dinheiro, porque essa neutralidade não é neutra, que é o meu ponto aqui. Uhum. A tal neutralidade do algoritmo não é neutra. Então a ética que tá por trás, por exemplo, essa galera do Vale do Silício mais poderosona, tem mesmo a ideia de que um dia a gente tinha que ir pra Marte. Tem mesmo. Não é só... É o Bezos, o Elon Musk. Esses caras acham que a gente tem que ir pra Marte, bicho. E aí a gente tá vivendo na Terra. Preciso te cortar porque o livro começa falando de Marte. Na verdade, o livro começa fazendo essa analogia como se você fosse mandar seu filho pra Marte. E aí ele mostra que, olha, na verdade, seu filho já tá em Marte. Que assim, é quando ele entra na rede social. Quando ele entra no celular, na internet, que não tem ninguém ali pra ajudar. Ele não tem armas pra navegar por aquele espaço, né? Ele não foi treinado, ele não tem... Você falou, eu precisei porque realmente, trazer pra cá. Isso é uma coisa curiosa do que você falou. Isso eu acho que é um alerta que, quando me caiu na minha cabeça, mudou tudo. A gente acha que algumas coisas são naturais. Por exemplo, meninos precisam do ar livre para o desenvolvimento. A gente acha que isso é natural. Quão natural é isso? O quão natural é achar que meninos precisam? Porque será que meninos e meninas não precisam igualmente? Eu suporia que sim, desse desenvolvimento ao ar livre, né? Por que a menina tem essa cobrança? Essa cobrança que a menina tem com a própria imagem não é natural, ela é construída. Pra você ter uma ideia, por exemplo, eu falo muito disso com os meus filhos, a gente tava falando um dia desse sobre evolução, eles sempre perguntam, que eles aprendem na escola, né? O topo da cadeia alimentar. Quem disse que a cadeia alimentar tem um topo? Por que tem que ter um topo na cadeia alimentar? Aí você vai dizer, nossa, meu mano, você tá vendo problema onde não tem. Não é problema onde não tem, porque a nossa sociedade é toda baseada na lógica de topo. Uhum. Quais são os top 5, não sei o que lá? Você entra na rede social, tem top 5, top 10, top não sei o que lá. Mas muito antes sistema de castas, né? Hoje a gente ainda tem um pouco de define mobilidade, topo, né? mas... E isso, gente, que eu acho que é o que a gente pode começar a distribuir essa ideia, vem justamente de uma ideia, é uma organização do mundo fálica. É uma organização fálica. Então por que a gente constrói prédio? Não é natural construir prédio. Tem uma razão pra gente construir prédio. Por que os nossos monumentos são todos verticais? Uhum. E a gente tá sempre falando de topo, e medalha de ouro, e pódio. Essa lógica que tem, que é a que tá dentro dos jogos, que acaba costurando com a sua fala, né? A criança entra na ideia de competitividade. A palavra competência, que a gente usa com a conotação, esse cara sabe fazer, essa pessoa sabe fazer o que faz, competência vem de apto a competir. Percebe? Então, essas organizações, essas coisas que a gente considera naturais, não são naturais. Então, a gente pode falar, não, o algoritmo só tá lá respondendo o seu desejo. Não, o algoritmo tem uma ética. E eu fiz um teste, eu recomendo quem quiser fazer em casa com o ChatGPT. Um dia eu tava em casa, assim, brisando, eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer umas perguntas aqui para tentar entender o que tá por trás. Aí eu falo, papá, e esse modelo? E qual o plano? E qual é o projeto de vocês para tal coisa no futuro? E ela foi me respondendo. E no final ela sempre fazia pergunta. E você, o que acha? Pra você, perguntando a tua opinião. Aí eu, não importa. Me responde mais pra dizer que... Mas e você, acha que você... Nossa, esse ponto que você levantou é importante. O que você pretende fazer em relação a isso? Aí ficou muito claro pra mim qual é a ética da IA. Ela jogando a responsabilidade pra você? Ela joga a responsabilidade sempre pra gente. Uhum. E o problema da responsabilização individual é que ela, conquanto seja real, ela não resolve todos os problemas. Não adianta eu chegar numa comunidade que não recebeu comida de manhã, no café da manhã, esgoto, que não sabe o que é uma parede. Essas paredes aqui, gente, esse ambiente que eu já estive em outros e vocês já estiveram em outros.
Tem pessoas que não sabem, nunca vão tocar no que é isso. Eu não posso chegar com essa pessoa e dizer assim, ó, só depende de você. E jogar essa responsabilidade nisso. E essa ética... Porque o cara não teve oportunidade, não teve acesso, né? Quer dizer, aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com o IA, com o que a gente tá falando? Cara, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, porque quando você coloca essa ética, que é uma ética norte-americana, que é um capitalismo... Self-made man. O self-made... Existem... Até o capitalismo tem outros modelos mais bem-sucedidos, cara. Basta você ir na Suécia, pô. Vai um dia pra Estocolmo que você rapidinho muda a cabeça. O que isso aqui é? Socialista? Isso aqui é... O que é isso aqui? Às vezes não precisa estar numa caixinha, né? Às Vou vezes não pegar precisa você numa agora caixinha. como exemplo. É um país que tá, né, tentando viver de uma maneira... Então eu digo assim, a gente... Quando olha a ética por trás disso, me preocupa porque é como se a IA estivesse dizendo e não está dizendo, ela está dizendo assim, ó, eu tô aqui à sua disposição, só depende de você. E aí você joga essa responsabilidade, só depende de você na mão de qualquer pessoa, sem preparo, com um modelo econômico que desconsidera os impactos sociais disso, que desconsidera que nós, afinal de contas, somos humanos e vamos viver, se der tudo certo aqui, 80 anos ou mais, e que a gente precisa ter uma razão para trabalhar, a gente precisa comer, para começo de conversa. Então, a gente tá cuidando de todo mundo comer, a gente tá cuidando de todo mundo ter teto. Se a gente resolvesse esse básico aqui, aí, pô, de repente esse aqui tem um Ferrari, esse aqui inventou um negócio muito louco, né? Então, acho que a gente jogar a IA por cima das coisas, sem o pensamento de qual é a ética que tá por trás, qual o modelo econômico que tá por trás, e não bloquear, não blindar a IA de entrar em algumas coisas, nisso aqui não vai entrar a IA, se a gente não tratar esse assunto com responsabilidade, o que vai acontecer é uma caricatura do capitalismo que a gente já vive hoje. Essa discussão se torna tão importante por isso. Então, eu, por um lado, como artista, eu fico otimista, digo assim, como criativo, eu fico otimista com as possibilidades que a IA traz, né? Tenho usado, às vezes, em fase de desenvolvimento, tipo assim, mistura para mim arquitetura árabe com arquitetura não sei o que lá, para olhar aquilo e passar para um artista fazer o concept, entendeu? Então eu acho fascinante as possibilidades, mas a gente vai ter que ter algum tipo de intervenção governamental para entender como humanidade o que a gente vai fazer com isso, porque achar que o neutro, que o algoritmo é neutro, que o jogo é neutro, que nada é neutro, tudo tem uma ética por trás, né? Estevão, me diga uma coisa, e aí como hoje vocês estão usando a IA na Fabric? Em que momento, te ajuda em algum ponto? Como tá? Como é o uso real de vocês hoje na aplicação no mercado que você atua? Petit Fabric é uma empresa relativamente pequena, né? Então a gente não tem 400 artistas à disposição para fazer um filme, né? Como a gente gostaria de ter. Ao mesmo tempo, a gente é do Amazonas. E se a gente não for doido, a gente não faz nada. Né? Então a gente tem que ser meio doido, cara. Assim, a gente começou nosso estúdio pagando R$270 de aluguel. Né? E cobrando R$1.500 numa animação de 30 segundos em Manaus. Né? Então quando as pessoas veem a gente hoje sentando nessas mesas globais e fazendo esses negócios grandes e apostando, as pessoas não entendem o tanto que a gente teve que tirar do bolso, que abrir mão, que ficar meses sem salário e na doideira. Por que eu tô falando isso tudo? Porque eu, como empresa pequena, uma ferramenta como essa pode me viabilizar fazer um filme. Né? Então eu não tô numa posição de dizer se a IA é a melhor ferramenta para determinada coisa, se eu posso usar a IA para determinada coisa, eu vou usar. O que está acontecendo na prática, no caso da Petit Fabric, nós somos uma empresa, ao mesmo tempo, com um nível de autoralidade muito forte, assim, né? A gente é criativo. Os 5 sócios fundadores da Petit Fabric são 5 sócios criativos. Depois a gente veio
veio chegando gente para investir, mas os 5 são criativos. Isso já é uma formação incomum, né? Então, às vezes, a IA acelera alguns processos pra gente. Em que sentido? Esse exemplo que eu tô dando, o Marcha das Rosas, né? Que é o título provisório do filme que eu tô dirigindo. Esse é o longa que vocês estão produzindo, trouxe tá? o Dr. Brian Kibuka, que é um linguista absurdo, e dentre outras muitas formações, né? Ele é professor em Coimbra, ele é professor em Sorbonne, na França, e ele é professor em Feira de Santana, aqui, né? Onde ele mora com a família dele. Então, o professor Brian Kibuka criou um idioma. O povo do nosso filme fala o próprio idioma. Tô fazendo música, eu tô criando... Então, esse universo novo que a gente tá criando, que tem tantas criações novas, por exemplo, como é que é a casa deles? Esse longa é uma animação? É uma animação. Tá, perfeito. Uma animação. Então, como é que são as casas deles? E aí, nessa fase, quando a gente tá criando, o meu time de roteiristas, para acelerar o processo, porque a gente não tem 6 meses para ficar testando o rosto de um cara, às vezes a gente diz assim, cara, vamos imaginar aqui como seria a roupa deles. Então me sugere aqui, por favor, uma mistura de roupa de um povo indígena brasileiro misturado com um povo árabe. A IA vira joga os dados e te apresenta algumas coisas ali. Aquilo ali vira uma provocação pra gente. Depois a gente pega essas provocações, mistura com a referência que a gente pega do Google e joga na mão do Beto Campos, que é nosso ilustrador, que é o cara que diz assim, Beto, a gente acha que é uma coisa por aqui. O Beto vai lá e cria. Mas muitas vezes o Beto cria. E aí a gente, não, já tá legal, já tá bom. Então a gente, pra pesquisa, cara, eu acho fantástico. Tipo assim, você tá criando um roteiro e você diz assim, e tem um personagem tal. Aí você já vê um pouco aquele personagem. Isso antes de chegar a gente na Petit Fabrique, os meus sócios são o Glauber, ilustrador, né, por assim dizer. Mas é porque ele é muito mais, né? Ele mexe em 3D, ele é múltiplo. A gente sempre tem muitas habilidades, né? Eu sou músico e escrevo e tal, a gente é bem misturadão, todo mundo no perfil parecido. Mas debaixo do Glauber tem um departamento de arte. Debaixo do Humberto tem um departamento de 3D, de computação gráfica, que é meu outro sócio. Debaixo do Adriano tem os programadores. O Neto, meu irmão, é o cara de negócios, mas ele é um cara criativo, né? Ele cria com a gente as coisas também. Então, assim, o que a gente não vai fazer na Petit Fabrique, não consigo enxergar a gente fazendo, é deixar a IA criar o que a gente vai mostrar para as pessoas. Não consigo imaginar isso acontecendo. Então, eu não vou escrever meu roteiro, porque, se eu quisesse fazer isso, eu tava, vou fazer day trade. Se eu quiser só ganhar dinheiro, eu vou fazer outra coisa. Eu quero ganhar dinheiro com o que eu amo fazer. Então, ela não vai criar meu roteiro, ela não vai criar meu personagem. Agora, você não delega mesmo, fala, não quero. Não. É meu, é do meu time. Eu tenho nesse projeto, uns 4 roteiristas trabalharam com a gente, 2 consultores, é a gente mesmo, entendeu? Eu trouxe o Ale Santos, que é um dos consultores, que é um cara especialista em afrofuturismo, veio pro filme. Jonatas Luz, já vou agradecer essa galera aproveitar, né? Jonatas Luz, Ademar Vieira, Cláudia Fusco, Pedro Anverso, todos são pessoas que trabalharam no projeto do filme escrevendo com a mão mesmo, assim, né? Isso a gente não vai fazer. Agora, o que ela pode fazer, assim, por exemplo, eu vou fazer uma multidão. Então, eu tenho 1000 personagens pra fazer. Eu adoraria ser o Estúdio Ghibli e poder, né? Claro, pra não ser o Estúdio Ghibli não é só dinheiro. O Estúdio Ghibli é como eu falar que eu queria ser o Picasso, né? Mais que o Picasso. Pra mim, o Miyazaki, ele é... Depois teve toda a polêmica, né? Que aí, tipo... Bom, depois você dá uma pinceladinha. Eu posso falar sobre isso. Assim, eu acho que ele tá certo. O Estúdio Ghibli é um dos mais importantes estúdios de animação do mundo. E é um estúdio japonês que faz anime. A gente chama de anime, que é uma animação... Anime, mangá, tal. Uma animação 2D com aquele traço bem característico japonês. E o Estúdio Ghibli, particularmente, é um fundador de uma escola, né? Exato. Tanto que gerou esse efeito todo, porque aí as pessoas começaram a pedir para fazer suas versões de Ghibli. Então, você mandava foto e aí a IA transformava sua foto e deixava com o estilo do Estúdio Ghibli. E eles pegaram uma fala do Miyazaki de um outro contexto, onde o Miyazaki, que é o mais conhecido, não o único, mas o mais conhecido do Estúdio Ghibli, um dos fundadores, ele falando que achava aquilo o fim da humanidade, basicamente usar IA para fazer um negócio e tal. Eu concordo com ele no contexto que ele está falando. Eu preferiria 1000 vezes empregar 1000 pessoas para fazer um filme, de verdade, porque são 1000 pessoas se relacionando, ganhando dinheiro, 1000 famílias transformadas, ou sustentadas, não transformadas necessariamente, mas sustentadas por um tempo, e eu me relacionando com 1000 novas pessoas, com 1000 novas ideias e aquilo. Então, eu, sendo uma empresa pequena, já não quero ser tão pequeno. Então, eu poderia ser só eu o roteirista da minha empresa. Eu tenho fixos 2, mais outros que eu trago eventualmente por projetos. Então, assim,
Eu acho que a gente tem que ter gente mesmo. Tem que ter gente fazendo as coisas. Eu concordo com ele, porque parece às vezes que a gente, quando pensa em desenvolvimento, é como se existisse uma força superior que nos manda nos desenvolvermos. Percebe? Então, tipo assim, o avanço, a tecnologia, se eu posso fazer com menos gente, se eu posso fazer de um outro jeito... Qual que é... Eu quero entender qual é o final da história. Por que eu quero fazer com Mas, menos tipo assim, gente? o final da né? história é o quê? Fazer de Então a gente, como determinada humanidade, vai maneira. chegar num ponto onde ninguém vai trabalhar e todo mundo vai ficar de boa comendo enquanto as máquinas fazem um trabalho? É isso. Então, eu te pergunto, se você pudesse apertar um botão e a sua academia ser toda feita no seu corpo, a princípio a sua resposta, pô, eu quero estar dentro da minha cama, apertar um botão e a academia ser feita. Mas existe uma razão de eu sair de casa para fazer a academia. Porque se eu quiser isso também, eu viro o Dr. Manhattan. Percebe que eu vou chegar onde eu acho que é a raiz disso, tá? Existe uma glorificação de uma existência não corpórea. A nossa sociedade inteira coloca as coisas da mente como superiores às coisas do corpo. Postar uma capa de um livro no Instagram não é diferente de postar uma bunda. Não é. É uma pessoa querendo ser percebida como alguém que valoriza aquilo. Pode ser o verso da Bíblia, como pode ser o seu decotão. É igual, não muda, porque é uma pessoa que valoriza aquilo, que tem uma desculpa moral para fazer isso. No caso da pessoa que está mostrando o corpo, valorizando a autoestima e o cuidado com a saúde. Ela tem a desculpa perfeita. E no final dos contos ela quer ser percebida como alguém que valoriza aquilo. O livro não é igualzinho? Eu acho legal o livro, eu acho importante, eu quero ser percebido como isso, então eu vou postar o livro. Eu vejo como a mesma coisa. Então, essa glorificação das coisas não corpóreas, que é tipo assim, não, mas pra que fazer se eu posso fazer parado? Cara, porque você tem um corpo. Você é um corpo, bicho. Você vai ter que mexer esse corpo em algum momento pra fazer alguma coisa. Né? Aí, só pra não ficar solta a fala, o muito, Dr. Manhattan, do Watchmen, é aquele cara todo azulzão, que sofre um acidente nuclear e ele não fica mais corpóreo. Então ele pode ficar do tamanho que ele quiser, ele pode se multiplicar. Tem uma cena específica, eu esqueci o nome da companheira dele no quadrinho, em que ele tá transando com a mulher dele, e aí ela descobre que enquanto ele tava transando com ela, ele também tava mexendo no reator dele, na máquina que ele tava criando. Aí ela diz assim, pô, mas você não tava aqui comigo? Ele diz, não, mas eu tava 100% com você e 100% lá, né? Porque ele virou um ser quântico, né? Então ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Que porra de existência é essa, bicho? Que vida é essa que a gente almeja tanto? Por que eu quero que uma IA resolva qual é? No final tem o quê? Porque se a gente chegar no ponto da gente virar aquelas criaturinhas do Wall-E, sabe? Do Pixar, que a gente vai ficar numa maquininha aqui, ó. Andando. Tomando milkshake. A gente faliu, cara, completamente. E tem humanos que já vivem como essas máquinas. Esse é o nosso lance. Então, eu acho que a raiz disso, aí vem a minha... Pra concluir essa fase, a raiz dessa ideia de reduzir o que é do corpo, hipervalorizar as coisas que são virtuais, que são mentais e essa ordem, na minha visão, vem de uma herança católica medieval nossa mesmo. Onde o espírito, que é uma herança platônica, a ideia platônica do espírito, como esse foi importante como desenvolvimento do nosso pensamento humano, porque criou, de certa maneira, um espaço para subjetividade. Então, falar assim, existem milhares de maneiras de existir do ser humano que integram essas coisas. Você vai para um cara indígena aqui, ele é integrado. Você vai para um... Pronto, o homem que escreveu a Bíblia, o Antigo Testamento, é integrado. Não tem esse negócio do espírito é melhor e a carne é... Não tem essa parada. E a gente trouxe isso, e isso dentro da Europa, concluindo, dentro do pensamento europeu, se tornou uma desculpa muito grande pra gente oprimir, pra gente explorar alguns corpos em detrimento de outros. Alguns corpos suam mais que outros, alguns corpos gastam mais que outros corpos descansam mais. Então, essa ética, pra mim, tem que ser quebrada na minha louça da minha casa. Eu tenho que lavar minha louça, eu tenho que fazer meu exercício, eu tenho que me movimentar. E eu quero fazer a porra do meu roteiro, bicho, porque... É que tem um ponto aí, além dessa questão da distopia, que é o fazer. Por exemplo, quando você tem como objetivo só alcançar o corpo, né? Esse objetivo é vazio se você simplesmente faz os procedimentos. Plástica, né? Mas se você entra na jornada da busca por aquele corpo saudável, que ele também se manifesta fisicamente, você desenvolve resiliência, você desenvolve persistência, você desenvolve autoconhecimento, que é a diferença entre... Se eu peço para IA fazer um roteiro e eu simplesmente aceito aquele roteiro, eu não me desenvolvo.
Agora, se eu peço um ponto de partida e depois vou estudar um pouco sobre narrativa, eu volto para ver se está coerente, aí eu estudo um pouco sobre desenvolvimento de personagem, eu faço uns testes com a inteligência artificial, aí eu crio um pouco, misturo com o que ela fez, testo. Aí a gente tem a jornada de desenvolvimento. Como não é só a ferramenta, linha né, de gente? chegada. Claro. Não é só o pódio a linha de chegada, né? A jornada Isso que você falou é muito não interessante. pode que você falou, ser perdida. do lance do corpo, da busca, da jornada da busca do corpo, né? Não demonizo a busca disso mesmo, mas eu acho que é gostoso demais errar. Eu tenho uma certa satisfação, me sinto vivo, entende? Eu não consigo imaginar que eu não estou errado. Eu tenho convicção de que eu estou errado, é minha religião, eu estou errado. Porque se eu não tenho convicção de que eu estou errado, eu não tenho campo para aprender, para desenvolvimento, entende? Essa é que é a minha fome, né? Essa tatu que eu tô terminando ainda, que é essa grande dúvida que eu tenho, né? Essa cobra com fome querendo devorar o mundo. Isso é a maneira que eu realmente busco viver. Isso que você falou. Então a IA, para mim, não demonizo como ferramenta, não demonizo, faço teste, uso em algum momento, acho uma brincadeira super legal, mas eu acho que a gente precisa ter esse despertamento, que é assim, a gente vai ter que em algum momento entender como que a gente vai lidar com isso e não deixar essa coisa solta, porque nessa busca imaterial, que é tipo, tem alguém me puxando, tem alguém me mandando eu me desenvolver aqui, esse alguém não é Deus, esse alguém não é a natureza, esse alguém não é o universo, nada disso é natural. Esse alguém é alguém, ou alguns, que estão transmitindo para a humanidade a ética, a ideia de que a gente precisa, de que existe um valor na não utilização do corpo, de que tem alguns corpos que esse problema atravessa a IA e atravessa a maneira que a gente se estrutura como sociedade. Então, eu, dentro da minha área, acho que a minha pequena contribuição é dizer assim, quem que eu vou contratar? Isso para mim é muito importante. Eu realmente penso nisso. Se eu estou contratando, eu quero ter mulher na minha equipe, eu quero ter pessoas pretas na minha equipe, eu quero... Isso para mim é uma semente de resistência, sabe? Dentro disso. Mas, mais uma vez... Tô lá, se a ferramenta me ajudar numa coisa, eu uso ela naquela coisa, tá? Mas Deus me livre, bicho. Deus me livre de uma IA desenhar meu personagem. Pra quê? Aí o Glauber vai fazer o quê? O meu sócio vai fazer o quê? Vai ficar em casa fazendo o quê? Mandando uma IA e... Pô, sai fora. A gente tem 4 perguntas finais que a gente faz pra todos os convidados. Mas eu vou mudar a sua. Eu vou fazer uma primeira pergunta diferente, Mal. A IA jamais faria isso, Alice. A IA jamais faria isso. Só André IA. Olha só. André IA. Esse trocadilho. Vem, ChatGPT. Faz um trocadilho melhor que esse. São perguntas mais voltadas pra tua visão ampla, né? E não necessariamente da tua área de atuação. Prometo que eu vou responder rápido, porque senão... Primeira pergunta é: que sentimento hoje a inteligência artificial desperta em você? Acho que ainda curiosidade. Tô curioso pra descobrir tudo que ela consegue fazer. Tô curioso pra mexer no Sora, ver como é que ele funciona, sabe? Aí tem mais outros 2 sentimentos, né? Tem uma preocupação que me alerta, porque eu consigo imaginar isso sendo escalado e estragando o que já tá ruim. Mesmo assim, porque a gente vai ter que ter algum tipo de revolução como humanidade. Tá perto. Não consigo imaginar como não, porque essas revoluções sempre acompanham as grandes inovações da humanidade. Você inventa a roda, não tem como. A humanidade mudou. Então, você inventa a escrita, mudou. E a IA é uma revolução nesse nível de importância e mudou. A gente só não está entendendo ainda porque a gente está muito perto dela, né? Tem um rabino que fala isso, que você fica muito perto, você não identifica. Um milagre é um muro muito perto do seu rosto. Aí você afasta e vê. Então a gente não sabe, mas já tá aí. Já deu merda, não sei, ou já deu bom. Me diga uma coisa. Uma IA que você gostaria que existisse ou não, tá? No futuro, mesmo que a gente ainda não tenha tecnologia para isso. Uma IA que previsse com muita antecipação doenças fatais, precoces, né? Que tivesse uma ética de até quando a gente utiliza isso, né? Mas... né, de entender, porque depende de como essa IA trabalhasse. Assim, eu acho que se ela trabalhar integrada com a indústria farmacêutica atual que a gente tem, é um problemão. Um problemaço. A gente tá ferrado. Porque a indústria farmacêutica tem mãos sujas aí, né, ao longo da história. Ela já fez todo tipo de teste que hoje em dia a gente considera inaceitável. Mas, idealmente, imaginar que eu chego lá e dizer assim, ó, Estevam, você tem um começo de um negócio aqui que a gente recomenda que você mude tal e tal hábito e depois você volta aqui de 6 meses e a gente olha de novo. Essa IA eu queria que existisse. Para preservar mais... para deixar o ser humano mais tempo se divertindo aqui, entendeu?
trabalhando, fazendo roteiro, lavando A gente louça. trouxe, né? A gente tem um episódio muito legal, que é o caso da Harus, né? Que fala exatamente A IAC pouco... diagnostica doenças raras. Exato. Legal, isso aí é Demais, fantástico, muito acho legal, fantástico. cara, muito legal. Ou seja, a coisa já tá encaminhando, né? Eu acho que vai ter isso também. Agora eu tenho uma pergunta que vai ser um grande desafio para você. Eita, nós. O futuro da humanidade com a inteligência artificial em uma palavra. Ah, não vai dar no ar rolar. Uma palavra. Esperança. Ah, Esperança. boa. Não boa. tá na IA, não, tá na gente. Tá. Né? É isso. E no mundo onde as máquinas são capazes, né, de fazer coisas muito melhores do que a gente, o que você acha que é ser verdadeiramente humano? A sua pergunta, ela pressupõe um grupo, né? A resposta já tá na tua pergunta. A gente só vai ser humano se a gente considera o outro, né? Não tem como desconsiderar o outro e considerar a máquina, porque considerar a máquina é só se considerar. Então é uma questão dessa individualidade, desse egoísmo que tá, como a gente falou há pouco, no background dessa tecnologia, ou a gente entender que essa tecnologia tem que ser mais uma tecnologia em favor da gente como humanidade. Da gente salvar a Terra, da gente despoluir rio, da Nos gente... salvarmos de nós mesmos. Cara, a gente vai ter que, se a gente... né? Senão, como diria o George Carlin, aquele comediante, ele fala assim, né? O plástico não vai acabar com o planeta Terra, vai acabar com a gente. Talvez vocês não querem um propósito pra vida, porque ele era ateu, né? Falava assim, vocês querem um propósito pra vida? Pronto, talvez vocês existam pra criar um pouco de plástico. O planeta queria um pouco de plástico, né? O planeta fica com plástico, com bomba nuclear, o planeta fica. A vida ainda sobrevive. A gente aqui vai se acabar. Então, eu acho que olhar o outro é a única maneira de considerar o outro, considerar o desejo do outro, considerar a equidade, que eu acho que é um ponto muito importante para quem é empresário, para quem tem qualquer situação de privilégio. Pensa em equidade. Pensa que algumas pessoas estão começando mais atrás e por isso elas precisam sim de um banquinho maior para conseguir olhar por cima do muro igual você. Você tem 1,90 m, beleza, você não precisa do banquinho. Esse cara precisa de um banquinho de 1 metro. E a gente olha do mesmo ponto. Então esse para mim é o que me norteia em tudo que eu faço como artista, inclusive, porque o ser humano precede o artista. O artista é só uma distração. Eu poderia passar 90 anos sendo contador, mas eu seria ainda humano, né? Isso acho que é o que nos torna iguais. Então isso pra mim é mais importante que todo o resto da discussão. Mas você é um contador de histórias, né? Também, um contador de histórias, ó, fazendo trocadilhos. Ele quer fazer trocadilhos. Tô querendo ser engraçadinho igual ele, né? Fez bem. Muito bom, gente. Estevam, a gente que agradece seu obrigado. tempo aqui, ter disponibilizado, né, ter vindo se conectar com a gente e também compartilhar a tua visão tão inspiradora com quem tá, né, de casa ouvindo a gente ou assistindo a gente. Obrigado, super feliz com o convite, adorei o papo. Só chamar de novo que eu venho. E aí a gente vai deixar teus contatos aqui, né? Para que as pessoas... E a gente deixa também aqui nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, Artesania Choripane. Olha só, nosso Belecave. Maravilha, tô curioso, tá? Belecave, importadora de vinhos. Nossa, eu falando do E patrocinador. também, agora eu vou pedir sua ajuda, Malco, que tá Falando do bem. seu lado. A Pengás, hidratação inteligente, primeiro isotônico, E aí eu tenho que pegar o seu, gaseificado. que é o- Aí que é não, o esse é o meu, verde- você esse já é o me deu, seu, que é o meu o preferido, meu- de o meu é de capim-limão. maracujá, né? O seu é de maracujá. Muito obrigado. E agradecimento especial à equipe do estúdio 1338, Diego Notarnicola, Camila Guiar, Gustavo, que nos deixam aqui maravilhosos, em quadro, em alto e bom som, a cada episódio. E o meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Deixa o seu joinha. Encaminha o episódio para quem vai gostar de ouvir Encaminha também. o episódio pra quem vai gostar de ouvir. E uma dica que eu sempre dou: se você não gostou, mande pra alguém que você não gosta, pra alguém que você odeia, pra alguém que você deseja o mal, mas não deixe de mandar. Este episódio do podcast E Aqui foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula. Produzido pelo Estúdio 1338. Com roteiro criado por Andréa Mello e ChatGPT. E locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.